Olá, pessoal! Hoje iremos continuar nosso tema sobre massas alimentícias, parte 2. Vamos iniciar nossa aula falando sobre as matérias-primas. As principais matérias-primas utilizadas nas massas alimentícias são a farinha principal, como por exemplo a farinha de trigo. Nós temos também a água, que é bastante importante no processo de produção de massas alimentícias, e ela tem que ter características específicas de potabilidade, de aspectos organolépticos, como sem odor, sem coloração, sem partes de resíduos, ou seja, ela tem que ser potável, ela tem que ser microbiológica e quimicamente dentro dos parâmetros para ser utilizada como um ingrediente em alimentos. Outros ingredientes que também podem ser adicionados são ovos, emulsificantes, corantes, conservantes, vitaminas, fibras e também outras substâncias. A principal matéria-prima das massas alimentícias é o trigo e ele é mais indicado na forma de semolina. Nós já vimos nas aulas de trigo falando sobre semolina, mas eu trouxe aqui definição novamente. A semolina não é mais nada do que grãos mais duros que possibilitam a produção de uma farinha mais grossa e de cor amarelada. E, por definição legal, você tem um produto que é obtido a partir da trituração do trigo, são, limpo e sem germe, que ele vai ter um tamanho de grão específico. Ele vai poder passar numa peneira de 40 mesh e ser retido numa de 60 mesh. O que é mesh? Lembra que eu falei que mesh é o tamanho daqueles buraquinhos das peneiras de aço inox? Então, essas peneiras, ou de um equipamento, elas têm tamanhos diferentes. E se ela ficar retida numa de 60 e passar numa de 40, você tem uma farinha mais grossa, denominada de semolina. Também pode ser utilizado, se não tiver a semolina, farinha especial. E a granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos de farinha, ela é muito importante e influencia na capacidade que a massa vai ter de absorver água. Destaquei aqui para vocês um texto de uma das fontes que eu utilizei para essa aula, que ela diz que uniformidade da granulometria é mais importante do que o próprio tamanho das partículas, pois assim favorece a distribuição da água pela massa. Então, é mais importante que você ter todos os grãos do mesmo tamanhozinho, é mais fácil você se preocupar com a uniformidade, certo? Então, quanto mais uniforme for os tamanhos, mais interessante é a nível de capacidade de absorção e distribuição de água. A umidade máxima de 13%, né, dessa farinha para evitar problemas de estocagem, e de acordo com o tipo de farinha que é utilizado, se ela é integral ou não, você tem produtos diferentes. Temos as massas alimentícias ou macarrão, que são produzidos a partir de farinha de trigo comum e ou semolina ou sêmola e ou semolina de trigo durum. E também tem, se ela for integral, algum dos componentes for integral, nós temos o massa alimentícia integral, aí vai vir na denominação de venda do produto, massa alimentícia integral com ovos, por exemplo, tá? Ou simplesmente macarrão integral, que aí vai ter farinha de trigo integral e ou farinha de trigo integral de trigo durum. Aí pode ser misturas de sêmola, de farelo, tá? Dentro dessas possibilidades. E você produz. Lembra que todos os produtos nós vimos, eles que são integrais, vindo de cereais integrais, eles têm uma coloração mais escura exatamente pela presença de farelo, certo? Então, você diferencia bem claramente o que é um macarrão integral de um macarrão comum. A água, como já tínhamos falado, ela tem que ser potável, microbiológica e quimicamente aceitável. E em relação à parte química,
tem que ter um baixo teor de sais, pois a quantidade de sais ela vai influenciar na rede de glúten e também na textura. Nesse quadro, nessa tabela, nós temos os componentes da água para processamento no setor de massas alimentícias. As quantidades máximas de miligramas por litro que se pode ter de determinados sais para não afetar a qualidade da produção de massas. Os ovos podem ser adicionados nas massas ou não, tá? Nós vimos até na tabela da última aula falando sobre as vendas, as produções, exportações, que tinham uma classificação de massa seca com ovos ou sem ovos. Quando os ovos são adicionados, eles proporcionam coloração amarela, melhor elasticidade, principalmente nas massas longas, como espaguete, talharim, tá? E reduz os resíduos na água de cozimento. Quando você cozinha o macarrão, fica uma coloração opaca na água final, depois que você escorre o macarrão. Essa água, ela fica dessa coloração porque alguns componentes que são solúveis em água do macarrão passam para a água devido à maior solubilização por causa da temperatura. Lembrem que a temperatura solubiliza mais, em maior quantidade, a grande maioria das substâncias. Então, quanto menos resíduo você tiver na massa, na água final, menos material, menos ingredientes você perdeu para a água que vai ser jogada fora. Então, ela reduz esses resíduos à água de cozimento, reduz a pegajosidade da massa e aumenta o valor nutricional, já que os ovos são considerados alimento altamente nutricional. Então, boa quantidade de proteínas, boa quantidade de sais, de vitaminas e assim vai. O ovo pode estar na forma fresca, em pó, ou refrigerado ou congelado, na forma líquida. Em pó é a forma mais recomendada para nível de produção industrial, pois ele tem todas as vantagens de um produto em pó. Facilita transporte, facilita estocagem, ele dura mais tempo, facilita transporte e estocagem porque você consegue estocar ou transportar maior volume de produto em um menor espaço, certo? E tem menos espaço necessário para você estocar essa grande quantidade imagine estocar 300 caixas de ovo, 500, 1000 caixas de ovos, no lugar de você ter aquele produto em pó, tá? E fora que você não vai precisar de um armazenamento refrigerado. Quando é utilizada a expressão com ovos, significa que tem que conter no mínimo 450 mg de colesterol por quilo de massa em base seca, ou seja, quando se retira a água, certo? Todos os outros componentes que sobram tem que ter no mínimo 450 mg a cada quilo para poder utilizar a definição de com ovos. Ou seja, isso significa que aproximadamente 3 ovos inteiros ou 135 gramas, desculpem aqui o erro, por quilo de farinha. Podem ser utilizados também os emulsificantes. Os ovos, eles apresentam emulsificantes naturais. Então, se a emulsificação que você deseja, ou seja, aquela mistura do que é immiscível naturalmente, ou seja, que não se mistura, você precisar fazer essa mistura para não ter separação de fase, se não for suficiente o que é natural nos ingredientes já adicionados, você pode fazer o uso de emulsificantes que vão reduzir de forma externa, que vão reduzir a perda de sólidos na água de cozimento, melhoria na textura, aumento na uniformidade, espessura, brilho e dureza das massas, e também vai auxiliar no processo de lubrificação das massas quando passarem pelos processos de extrusão. A extrusora vai ser um dos equipamentos que podem ser utilizados para a produção de massas alimentícias, que nós veremos ainda na aula de hoje. Os principais emulsificantes, destaquei aqui o monoglicerídeo e o éster de ácidos graxos, sendo que o monoglicerídeo, ele é GRAS, é uma substância que é considerada segura para a utilização em alimentos internacionalmente, né? Não que o éster de ácido lático não seja, mas é reconhecido o monoglicerídeo como substância GRAS.
E o limite de utilização é de 0,5 gramas por 100 gramas de farinha. Podem também ser utilizados os corantes, de forma que sejam corantes naturais ou classificados como idênticos aos naturais. Se for só para proporcionar cor, você pode utilizar, por exemplo, urucum, vegetais desidratados para produzir uma coloração verde à base de espinafre, ou laranja à base de cenoura, ou mais roxo à base de beterraba, por exemplo, ou outros extratos vegetais. Porém, se você quer ter uma alegação no rótulo de que ele é uma massa vitaminada, você tem que proporcionar a adição de uma substância corante que seja uma vitamina ou que esteja relacionada à produção de uma vitamina, ou seja, ele é um precursor, que tenha a quantidade suficiente adicionada para proporcionar 60% da recomendação diária de ingestão daquela vitamina. Por exemplo, o beta-caroteno, que é precursor de vitamina A, ele pode ser adicionado e ele é caro, porém ele é caro, exatamente pela sua poder vitamínico. Então, se você não quiser fazer a alegação vitamínica, você quer só dar coloração, então utilize outros materiais que são mais baratos. Podem ser utilizados também conservantes para proteger, por exemplo, massas frescas da ação de fungos. Nós vimos que existe massa seca e massa fresca. Massa seca é aquela que vai passar por um processo de secagem e a fresca é que apresenta chega no consumidor com praticamente a mesma umidade que tinha durante o processo de fabricação. Veremos mais na frente. São permitidos o uso de ácido sórbico e seus sais. Ele inibe fungos e leveduras e age em pH ácido, igual ou menor de 6, e é preferível, portanto, ser utilizado em massas recheadas e pizzas. Já o ácido propiônico e seus sais também podem ser utilizados. Ele tem ação apenas sobre fungos, não tem ação sobre leveduras, e pode ser utilizado em outros tipos de massa que passam por fermentação, além das massas alimentícias. Pode ser utilizado em pão, por exemplo, porque por ele não agir sobre leveduras, que a levedura é a que é utilizada para fermentar o pão, a Saccharomyces cerevisiae, então não vai haver inibição do crescimento dessa levedura que é desejável para o processo de produção de pão. Aqui algumas formulações básicas, tá? Óbvio que existem inúmeras formulações de massas, mas aqui algumas formulações básicas de massas de ovos, massas de ovos, sem ovos, com ovos e, por exemplo, massa de pastel. Lembrando que tudo que a gente vai tratar aqui para frente, desde biscoitos, massas e panificação, é sempre em cima do 100% sendo a farinha de trigo. Então, é 25 a 30% em cima de quê? Em cima da farinha de trigo. Então, tudo é sempre em cima da farinha de trigo. Mas nós veremos isso com mais afinco quando estivermos fazendo os cálculos de balanceamento de formulação no próximo bimestre, em panificação. Então, o mesmo raciocínio que foi tido lá, vocês utilizam aqui para massas. Existem dois métodos básicos de produção de massas, em geral, o processo de laminação e o processo de extrusão. O processo de laminação consiste basicamente em pesar e misturar os ingredientes, realizar a produção de lâminas, ou seja, de folhas de massa, ou de forma manual com um rolo, ou com o uso de um cilindro ou máquina específica para a produção de massas. Em seguida é feito o corte específico na massa, ou em tiras, ou em fios, ou em pedacinhos menores, e assim vai. Ele é um método mais tradicional, que mais se for feito sem uso de máquina, é o que mais se aproxima das chamadas massas tradicionais, e é feito em bateladas, ou seja, é feita uma quantidade pesada do ingrediente, feito todo o processo, quando termina você tem o produto acabado e começa de novo. Então, isso é um processo chamado de batelada. Já o método de extrusão, ele utiliza um equipamento denominado extrusora, e a extrusora ela vai realizar vários processos em um único equipamento. Ele vai fazer a trefilação, ou seja, a mistura, o amassamento
e a moldagem do produto em um único equipamento. Então, a massa está saindo do equipamento, ele vai realizar apenas passar uma lâmina e fazer os cortes. É assim que se obtém as massas de conchinha, as de letras, as mais diferenciadas. Você produz assim também o macarrão tipo parafuso, o cone e assim vai. Ele é um método, obviamente, mais rápido, ele é fluxo contínuo, então você não precisa fazer uma quantidade X para depois iniciar uma nova leva de produção. Você faz de forma contínua, entra produto, sai produto a toda hora, até você decidir terminar o turno de trabalho. Aqui algumas referências utilizadas, vejam os materiais que eu adicionei no material de apoio. Realizem as atividades, mandem suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!